Olha, isso quem gosta de fazer essa narrativa é a esquerda. Tá? Agora eu vejo o seguinte, Cícero. Para mim é falta de gestão. Tá? Significa que é um governo que tem pessoas que não têm capacidades. Porque falta de água no reservatório não é. Tá? Porque quando nós vimos alguns outros apagões do passado, tivemos dificuldade exatamente de abastecimento. Nós estamos aqui no norte aqui com 80%, sudeste, centro-oeste lá com 90%, obviamente, das barragens, ou seja, de água, então não é problema de questão de reservatório. Também eu não jogo aí, se fosse a esquerda, não, isso aí foi a direita que fez, como ele joga a narrativa de 8 de janeiro, que aqui na Rema TV, no dia 9 de janeiro, eu já dizia que tinha a turma da esquerda. 9 de janeiro, no dia seguinte eu já falei isso aqui. Tá? Então, eu não digo que houve sabotagem, eu digo que é incompetência, falta de gestão, falta de capacidade. Muito bem, tá aí o seu Chico Holanda com o seu comentário. Ramon Cujuí, sua vez, você que veio com o boné da cor do meu Internacional de Porto Alegre, né? E seja bem-vindo ao News 5.1 e me diga aí o que... Aliás, Cujuí, para talvez ajudar, eu tenho a pretensão de ajudar no seu comentário, nós tivemos aqui, por que eu falei desse negócio do ministro? Porque segunda-feira, e eu não sei se vocês sabem, se os senhores sabem, se alguém sabe, me corrija. Nós tivemos segunda-feira um pico de energia aqui, na emissora, não é, Julinho? Na segunda-feira. Eu estava aqui. Segunda-feira. Ficamos aí mais de 5 minutos sem energia. Até agora eu não sei o que houve. Né? Não sei. Sabe aí, diretor? Chegou o conhecimento aí do que houve? Pois é, também a gente não sabe. Né? Então, não quero associar as coisas, mas é estranho. Ramon, por favor, o seu comentário. Boa noite, Chico Holanda. Boa noite, Sofia. Um prazer revê-la aqui novamente. Boa noite, Cícero. Boa noite, Fernando Grumínico. Boa noite, Juninho, o pessoal da técnica. Boa noite a você que nos assiste aí, prestigiando o News 5.1, seja pelas plataformas da internet, seja pelo canal aberto da Rema 5.1. O boné vermelho aqui é um boné do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. No dia de hoje, o companheiro João Pedro Stede, ele foi convocado a prestar depoimento na CPI e no país todo. Aqueles que têm solidariedade, aqueles que estão aliados com a luta nobre da reforma agrária, hoje usam o boné vermelho, né, até para expressar a felicidade da forma como o João Pedro Stede ele jantou, né, a extrema-direita naquela CPI. Indicou até a leitura do delegado Saraiva. Sabe o que é o delegado Saraiva, né, Cícero? Aquele que investigou o Salles, por aquele problema de contrabando de madeira aqui no Amazonas. Sim. Levou lá e indicou a leitura do livro do delegado Saraiva com o Salles na mesa ali. Foi uma aula de história do Brasil, uma aula de economia política, uma aula de inteligência e civilidade. Parabéns ao companheiro João Pedro Stedley aí pelo que aconteceu hoje na CPI do MST. Né? E a questão do sistema elétrico, eu só lembrar uma coisa, eu vou ter que concordar com o Chico, é falta de gestão mesmo, Chico. Não tem como. Mas eu preciso lembrar... Não, pera aí um pouquinho. Não. Parem tudo. Ô, diretor. Atenção. Para tudo. Parem as máquinas. Música de Hitchcock, tem aí? Põe Hitchcock. Tem aí música de... Não. O Ramon... O Chico, alguma coisa tá errada, Chico. Não, pois é. Você prometeu uma janta pro Cujuí hoje, alguma coisa? O Cujuí está consciente. Falta de gestão. Falta de gestão. Sabe por quê? Porque a Eletrobras foi privatizada. A Eletrobras não é pública desde o ano passado. Bolsonaro vendeu a Eletrobras para o Grupo Le Mans, esses que faliram a Americanas, por uma bagatela. Né? Não surpreende o que aconteceu hoje. É falta de gestão. O grupo que gere a Eletrobras é o mesmo grupo que conseguiu falir uma das maiores plataformas de venda digital, que é as lojas Americanas. Perfeitamente, é isso. As pessoas têm a ilusão de que o setor privado tem mais competência do que o setor público. Isso é uma balela. Isso é uma grande balela. Então esperem, porque isso que aconteceu hoje vai se repetir nos próximos anos, nos próximos meses. Porque o sistema que devia ser gerido pelo Estado brasileiro, né, tentando a segurança energética, e não só a segurança energética, mas a segurança de uma maneira geral, o país está na mão do setor privado. Quando fizeram isso nos Estados Unidos, na Califórnia, depois o Estado foi lá e tomou de volta. Porque é o tipo de setor que não pode ficar na mão do setor privado.
Porque o setor privado, ele quer lucro, entendeu? Você precisa gastar com manutenção de rede. E manutenção de rede é um troço caro. Esse pessoal que vive de vender ações nas bolsas de valores, o que eles querem é otimizar os seus lucros, entendeu? Estão se lixando se vai ter apagão, se não vai ter apagão. O que eles querem é ganhar com seus lucros no mercado financeiro. Quando você fez isso no ano passado, que privatizou a Eletrobras ali na Bacia das Almas, no final de um mandato fracassado, né, jogou o sistema elétrico brasileiro na mão de gente irresponsável. E esse pessoal aí, o grupo 3G, né, que comprou a Eletrobras a preço de banana no governo Bolsonaro, que é o responsável pela gestão da Eletrobras hoje. É o grupo do seu Leman, né, o grupo que faliu Americanas. Então a gente precisa estar muito atento a isso. Tem uma fala do ministro hoje, do Alexandre Silveira, que ele diz exatamente isso. A privatização da Eletrobras fez muito mal ao sistema. Então é preciso verificar agora, fazer uma investigação mais profunda para identificar, aí, como você diz, tecnicamente, aonde que aconteceu isso. Porque nós paramos o Brasil. Nós não. O Brasil foi parado, foram os 26 estados. Só não parou Roraima, porque Roraima não está integrado no sistema nacional elétrico. Vai se integrar logo, logo. Ou seja, um sistema que tinha, como o ministro disse, tem um sistema de redundância, né? Que você falhou aqui, entra automaticamente um sistema alternativo. Não foi. Nós ficamos 6 horas, o país todo, num tremendo apagão. E eu volto a dizer para vocês, é uma grande ilusão, uma grande mentira que se criou para o povo brasileiro de que o setor privado é melhor gestor que o poder público. Não, não é. Dependendo da natureza do negócio, ele não consegue dar conta disso, até porque ele precisa enxugar de todas as formas custos, ou seja, custos de manutenção de rede, para poder obter o maior lucro possível. Esperamos aí as cenas dos próximos capítulos. Muito bem. Sofia Andrade, boa noite mais uma vez. Seja bem-vinda ao nosso News 5.1. É a sua vez agora. Boa noite, Cícero. Boa noite a todos os queridos que estão aqui. Chico, obrigada pela menção. Boa noite a Ramon. Boa noite ao professor do IFRO, né? Bom, eu tenho uma coisa a dizer. Você que conhece o Brasil e conhece o histórico do PT, você acredita que alguma coisa com o PT no poder é coincidência ou é algo do destino? Eu não acredito. E quando a gente fala que tem que se fazer uma investigação mais aprofundada, é algo tipo a história de quem matou Marielle, né? Quando eles diziam, quem matou Marielle, pode ser que seja Bolsonaro. Aí quando descobriu-se que o mandante de matar a Marielle, né, fez campanha para Dilma e é amigo pessoal de Flávio Dino, acabou a história de quem mandou matar a Marielle. Agora Marielle está morta, enterrada e não se fala mais em Marielle. Mesma situação da Energisa. Eu não acredito que nada que aconteça no governo com o PT no poder é coincidência. Há poucos dias... Desculpa, mas não é Energisa, não, é o operador nacional. Também tem isso, né? Mas você vê o Lula há poucos dias falando em comprar energia não renovável, né? Nós estamos falando aí de energia gerada por geradores do narcotraficante, terrorista e ditador venezuelano Nicolás Maduro, né? O Lula assinando um contrato para comprar energia, né, de uma ditadura. E no outro dia ele lá fazendo aquele teatro de vamos proteger a Amazônia e essa conversa mole toda. E aí a gente vê eles começar a falar que foi um terror a privatização, né? Foi um terror a privatização da Eletrobras no Brasil. E de repente o país fica às escuras aí de norte a sul. Eu não acredito em nenhuma coincidência no governo PT. Eu não acredito que há anos atrás o governo PT infiltrou em todo o sistema educacional brasileiro militantes para dentro da cabeça dos nossos jovens dizer que o certo era o errado e o errado era o certo. E hoje a gente tem uma geração aí militante sem nem saber o que defende. Você vê jovens dizendo que são feministas, não sabem nem o que é feminismo, nunca leu um livro sobre o feminismo, né? Então, nada que acontece com o PT no governo, eu acredito que seja coincidência. Má gestão, com certeza, de quem essa resposta ela nunca vai chegar. Muito bem, Fernando Gromico, boa noite, seja bem-vindo mais uma vez ao News 5.1. Fernando, a gente quer ouvir o seu comentário, né, sobre essa situação e eu vou te dar 30 segundos a mais para uma análise técnica também, porque eu sei que esse é um tema que você entende muito bem, que é um tema do seu dia a dia, né, da sua qualificação como um mestre, como um professor do nosso glorioso IFRO.
Fica à vontade. Obrigado, Cícero. Chico, mais uma imensa satisfação em ter que estar participando desse debate contigo, com você, Sofia, meu amigo Cujuí. Então, Cícero, eu, na verdade, até agradeço esse tempo a mais, porque a gente teve uma mistura aí muito de alhos e bugalhos aí, a gente precisa realmente trazer um pouco de informação. Vamos primeiro trazer um pouco de informação assim, um pouco mais técnica, eu vou tentar torná-la o mais simples possível. O nosso sistema, como muito bem o Cujuí disse, desde 2001 para frente ele veio a ser interligado. E aí eu digo isso com muita propriedade, a minha área de formação é engenharia elétrica, a minha pós-graduação é em sistemas elétricos de potência. Então a gente passou por um processo de integrar o sistema. E como o ministro muito bem disse, a gente tem diversas redundâncias. E eu vou tentar transformar de uma forma mais simples. Imagina o seguinte, Cícero, você está subindo um morro. Quando você está num carro ali, você está acelerando, você começa a subir um morro, você começa a acelerar um pouco mais para tentar se manter naquela velocidade. Porque a carga está ficando maior, o peso está te trazendo, diminuindo a velocidade. Então, quando a gente fala, quando o ministro ele diz que houve uma sobrecarga, para que vocês entendam, é basicamente isso. Em algum dado momento, necessitou-se de mais energia. Aí o sistema ele começou a ser sobrecarregado. Quando o sistema necessita de mais energia, ele diminui essa velocidade. Essa diminuição da velocidade diminui a frequência. A nossa frequência no Brasil é 60 Hz. A frequência ela começa a cair. E aí, naturalmente, no carro você começa a acelerar. Só que numa usina hidrelétrica você não pode simplesmente abrir mais a água, você não recompõe a velocidade muito rápida. Existem alguns protocolos. E aí foi acionado, uma coisa rara de acontecer, para você ter noção, foi acionado um dos protocolos chamado ERAC, que é o esquema de regional de alívio de carga. O que esse esquema ele faz? Existem 5 ERACs. Se você tem uma diminuição da frequência, você ativa um ERAC e diminui um pouco da carga. 7%, segundo ERAC mais 7%, terceiro mais 7%, até chegar a 35%. E hoje isso aconteceu. A gente teve o 5º ERAC sendo acionado, ou seja, precisou reduzir drasticamente a carga. A gente tem que investigar isso de forma muito séria. Isso é um fenômeno raro, né? Isso é raríssimo, isso é raríssimo. Para você ter uma noção, a gente pode falar de 5º ERAC quando o sistema estava sendo interligado em 2001, 2002. O mais próximo que aconteceu foi em 2008, que o Xingu, a hidrelétrica de Xingu, foi acionado o primeiro ERAC, algo em torno de 3 mega foram desligados. E agora foi acionado até o 5º. Isso assim, é muito cedo para dizer que há uma sabotagem, mas que requer uma investigação séria, requer. Isso não se trata nem de esquerda nem de direita, porque a gente está falando de um sistema que mexe com vidas. Imagina você pegar um hospital aqui. A gente sabe que os hospitais aqui de Rondônia eles são basicamente sucateados. Imagina um sistema desse, de repente falha, um gerador de emergência não entra, ou alguma coisa não acontece. Então, assim, a gente está falando não somente de energia, a gente está falando de vidas. Então, o que aconteceu hoje requer, sim, um estudo muito aprofundado para saber o que aconteceu, saber o que é a causa. E aí, agora vindo para um tema que eu acho justo a gente debater e tem que ser trago esse debate, é a questão da privatização da Eletrobras. O que venderam ali não foi apenas energia, Cícero. O que foi vendido ali, o que entregaram com 70 bilhões a menos do valor de mercado, foi também água. Quando a gente fala de Eletrobras, a gente está falando de usinas hidrelétricas, a gente está falando de Itaipu, Tucuruí, Xingu, a gente está falando de diversas usinas hidrelétricas que a gente colocou na mão de pessoas privadas que têm o direito ali, elas passaram a ter o direito de regular a abertura e fechamento de comportas. Antes isso era feito em prol da sociedade. Isso era determinado. Rondônia está gerando mais energia, então abre as comportas lá de Itaipu, porque Rondônia vai suprir aqui. E a gente tinha esse controle pensando em nível de sociedade. Hoje a gente deu isso para pessoas privadas. Um debate justo para a gente trazer aqui, e eu acho até trazer pessoas mais especializadas nessa questão, é sobre o crime que foi cometido na privatização da Eletrobras. Entregaram um patrimônio assim, de valor inestimável. E você muito bem trouxe, não foi somente os Estados Unidos que comprou de volta e reestatizou, não. Se a gente olhar a Europa, praticamente a Europa inteira reestatizou todo o seu sistema de geração de energia. Por quê? Porque mexe com vidas, mexe com o ser humano. Isso não é algo que caberia ser privatizado, na minha humilde opinião. Muito bem. Uma pergunta técnica. Ok, vamos lá. O apagão ele se deu às 7 da manhã. Normalmente a sobrecarga no sistema nacional é no final da tarde, quando todo mundo volta, liga o chuveiro, esse negócio. Aí que te perguntar, tem alguma tese para isso? Porque é no momento que você não tem sobrecarga naquele momento.
Ô Chico, essa sua fala ela é muito importante. Perdão, desculpa, o Cujuí. Essa sua fala ela é muito importante, porque normalmente a sobrecarga, como você muito bem pontuou, ela acontece no final do dia, que é quando as indústrias elas começam, não somente indústrias, mas quando você tem uma demanda maior do sistema. E aconteceu no início da manhã. É algo assim, o que torna ainda mais raro, porque até o que eu trouxe aqui em 2008, quando foi ativado o ERAC 1, isso aconteceu no final do dia. E isso aconteceu agora pela manhã. E assim, mais uma vez mostra o quanto que o sistema é forte, porque ele em pouco tempo, 6 horas para um ERAC 5 ser restabelecido, é um recorde. Só para vocês terem uma noção, telespectadores, o sistema do Brasil é considerado um dos sistemas mais fortes, um dos melhores sistemas elétricos que existe no mundo, se não o melhor, tá? Estados Unidos, Europa inteira, nenhum país, nenhum continente inteiro tem o que no Brasil tem. E aí você imagina, investimento público, seu dinheiro, meu dinheiro, investimento em tecnologia para acabar... Quem é mais antigo lembra, 2001 a gente tinha apagão rotineiramente. Investimento nosso, dinheiro nosso, tornando um sistema confiável, extremamente seguro, foi dado de graça praticamente, de graça assim, o modo de dizer, mas 75 bilhões a menos do que o valor de mercado para empresas privadas. Então, assim, isso é estranho, isso é muito estranho. Chico. Bem, eu concordo uma parte com o Fernando, do sistema nosso brasileiro, é uma tecnologia bastante avançada. E é em cima disso que agora, é o que a Sofia falou, e foi no estado do Ceará o principal problema, tá? Precisa ser investigado mesmo, uma investigação séria, porque passa agora a ter a conotação até de sabotagem. Tá? E dizer aqui... O que não é uma possibilidade descartada. Não é descartável também. Então, por isso... Pouco provável, eu diria, por causa das redundâncias, Chico. Pouco provável, mas tem que ser investigado, sim. E outra coisa, o governo federal ainda detém 43% das ações da Petrobras. Da maneira que vocês falam, parece que foi vendido 100%. Não é Petrobras. Peraí. Eletrobras. Baber que o Chico trouxe. Você fala que vendeu 100%, não vendeu. 43% ainda do governo federal. O governo tinha 51%, o governo federal tinha 50% e agora tem 43%. Tá? Então, essa narrativa de vocês de querer jogar em cima da direita, aí nós vamos verificar. Em 2002, 2003, tivemos grandes apagões. Na época, falta realmente de relatório de usinas. Depois veio 2012 também. Ou seja, interessante, e agora em 2023, sempre durante o governo da esquerda é que acontece os apagões no Brasil. Lá atrás, quando houve os outros apagões, era do governo. A Eletrobras é a empresa em que, quando passou de 2016 para 2017, tinha um prejuízo, um rombo astronômico, bilionário, porque a Dilma e a sua turma meteram a mão com força e fez com que o governo federal privatizasse antes que voltasse a mesma turma para, mais uma vez, dilapidar o patrimônio público, como estão fazendo atualmente já com a Petrobras. 2015 teve um apagão, e eu lembro que era o meu primeiro ano de rede amazônica, e eu dormi dentro do carro por causa da central, do ar-condicionado do carro. Né? Só uma coisa, okay. O Chico acabou de dizer que o governo federal, sobrou para o governo federal 43% das ações. É o que sobrou. Mas o que foi para o Supremo Tribunal Federal agora, com o questionamento da Advocacia Geral da União, é que apesar do governo federal ter 43% das ações, a venda que foi feita, a venda criminosa que foi feita para o governo anterior, deixou o poder de voto, sabe de quanto, Cícero? De 10%. Como é que você tem 43% das ações e o seu poder de voto dentro da companhia é só 10%? Isso é criminoso. Né? Fora isso, tudo que o Gromyko colocou aqui, a tirada de poder de decisão do Estado brasileiro dentro da Eletrobras foi um ato criminoso por quem privatizou a empresa no ano passado. E é isso, você sabia disso, né, Chico? Que tem 43%, mas no voto é 10%. Você devia ter honestidade de dizer isso aqui. Você está na narrativa falando aí. Não, está no Supremo Tribunal Federal essa discussão. A gente tem que discutir isso, que é um assunto sério, de forma séria. Não vim com meia conversa. Exatamente. Aqui. O poder é a porcentagem que você tem. Você tem 43%. Não é, Chico. O criminoso é isso, Chico. É mais criminoso que tem 43%, mas o governo não tem 43% de voto. Tem 10% na hora de votar. Isso está no Supremo. Falando de privatização em distribuição de energia e prestação de serviço nesse assunto, eu cresci no distrito do Iata, né, e eu me lembro quando era a Ceron, a malfadada Ceron,
Acabava a energia no IATA, nós ficava 3, 4, 5 dias, uma semana inteira sem energia e não aparecia um filho de Deus para restabelecer a energia no nosso distrito. Hoje, com a privatização, aí entra a coisa pública. O problema da coisa pública é essa: quando há seriedade na privatização e o segmento da privatização é feito com seriedade, a Energisa foi vendida por um valor, a Ceron foi vendida para a Energisa por um valor irrisório, porque tinha uma dívida bilionária a ser paga com o Estado de Rondônia. Prestam um serviço muito melhor do que a Ceron prestava. Eu falo porque eu sofri muito na mão da Ceron. Embaixo o que Meu você está Deus falando do por céu. causa do... Hoje, se tem um problema, se cai um caminhão, né, tomba, derruba postes, cai a rede, você não fica mais de algumas horas, por pior que seja o problema, sem o fornecimento de energia depois da privatização, né? Mas, infelizmente, por questões políticas, né, a dívida não foi quitada ainda com o Estado de Rondônia. Esse é o problema da privatização. Quando ainda o poder público não trata com seriedade pós-privatização. É o que está acontecendo no Brasil hoje. Só para pegar uma carona... Por que não pagou? O setor privado é caloteiro, então, é isso? Não, o setor privado é caloteiro. Se ele tinha que pagar a dívida, ele não pagou. Nós estamos falando de uma situação. Não, nesse você caso sabe muito da bem. Energisa. Então, Você a Energisa sabe deu muito calote bem. no Estado, A Energisa, por enquanto, ainda não pagou. Então né? deu calote. Não pagou. Venceu o prazo? Não, ainda corre na justiça. Vamos você esperar. sabe que ainda Está judicializado. Há uma briga judicial por conta da dívida. Exatamente, que não deveria O Ramon sabe haver, disso, mas não quer falar. Que não Não, deveria haver. você sabe. Se houvesse Tá. Ela disse que tem essa uma dívida que não foi paga, a dívida que não foi paga é calote. tem uma dívida. É igual os países comunistas, Ramon, que não pagaram o Brasil por causa de um monte de narco-ditador terrorista que o seu governo fez negócios com o nosso dinheiro, com esses países, e eles não pagaram. Mas a Energisa entendeu? pode não pagar, além então, de é isso? caloteiros, eles ainda são terroristas. Tanto eles como a Energisa têm que quitar o que deve ao povo brasileiro. Entendeu? Cícero, me permita uma fala de 15 segundos. Vai. É incrível como é que o debate vai de 0 a 100 aqui muito rápido. A gente está falando até de países narcotraficantes. Mas, enfim, ô Chico, só para falar uma coisa, em 2001, o sistema ele não era interligado. A partir de 2001, quem era no governo de 2001, vocês sabem, era o Fernando Henrique, FHC. Então é no governo Lula, 2002, 2003, 2004, que a gente tem a interligação do sistema nacional. Então perceba, foi no governo Lula que a gente conseguiu uma das coisas mais ousadas a nível de engenharia. A gente interligou o Brasil todo, tirando Roraima e algumas raras exceções que na época não haviam sido interligadas. A gente está falando de algo que nem os Estados Unidos têm. A gente está falando de algo que nem a Europa tem. Entendeu? Então foi o governo Lula que bancou tudo aquilo e depois entregaram de mãos beijadas. Então, assim, não culpem o Lula por algo que foi feito bom pra gente. Muito bem, só o PT devolveu para a direita, para o Temer, lá em 2016. No golpe? Não, no golpe não. O golpe é que vocês deram agora. No golpe? O golpe é que vocês deram agora. Ou seja, entregou a Eletrobras quebrada, de maneira que teve que fazer a Eletrobras. Também, só buscar lá os balanços e vai ver. Igual a Eletrobras e a Petrobras. Petrobras é bilionária. Eletrobras também. O Correio também. Aliás, todos. A Dilma entregou Chico, de maneira empresa quebrada, pública, o objetivo dela roubada não é dar lucro, Chico. pela turma. Não, vamos